Se você é cristão, você não é cristão. Por quê que eu tô falando isso? Porque quando eu ia na igreja, o pessoal lá falava que cristão é aquele que é seguidor do. É aquele que é seguidor de Cristo. É aquele que é imitador de Cristo. Tá. Então, eu creio que era isso que falava quando eu ia nas igrejas evangélicas. Tá, isso. E o que você tem, na maioria dos casos hoje, maioria das pessoas que vão na igreja e se dizem cristãos. Isso. Elas é, elas apenas vão na igreja, elas não sabem nada a respeito da lei, ou muito pouco a respeito da lei do Criador. E aí elas acham que servir ao Criador dos céus e da terra é chegar lá, cumprimentar as pessoas na igreja, assistir o pastor pregar, fechar o olho quando tem louvor e ficar fazendo algumas uns movimentos aí, como eu posso dizer? Ficar de olho fechado. Isso. E aí, eu não sei em que eles ficam pensando quando eles estão ali de olho fechado, mas tá. Então, é isso. E o que que. Tá, então é basicamente isso. E o que o Machia, ele o que o Machia fazia realmente? Ele seguia a lei do Criador. O Machia seguia a lei do Criador. Por isso que ele é o Cordeiro puro. Ele não tem pecados. Então ele seguia a lei do Criador, que é o que está escrito lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. É aquilo lá que é a lei do Criador. Então, se você quer ser cristão realmente, dessa maneira como eles falam que é o cristão, então você tem que passar a seguir a lei do Criador. Isso. Que inclusive o Machia disse para seguir ali no livro de Mateus, eu creio que capítulo 5, versículo 17. Isso. Então, aquele que cumprir o menor dos mandamentos desta lei será chamado maior no reino dos céus. Isso. Então, isso aí. Então, você quer ser cristão dessa maneira como eles falam que é o cristão, então você tem que ser imitador do Machia. Ou seja, cumprir a lei do Criador. Então,